A invasão da coalizão é, sem sombra de dúvidas, um dos arcos mais colossais e tensos da obra de Kingdom. Não se trata apenas de uma guerra tradicional entre dois reinos, mas de um evento sem precedentes em que quase todas as grandes forças políticas e militares do continente da China, representadas pelos 6 reinos combatentes Zhao, Wei, Shu, Han, Yan e Qin, se unem para o objetivo comum da aniquilação total do reino de Qin. Para entender as origens dessa coalizão, é necessário mergulhar profundamente nas raízes políticas e estratégicas e emocionais que motivaram tal união. Então é isso aí, roda a vinheta! Salve, salve, seres humanos! Bem-vindos a mais um vídeo do QG do Panda. Antes da gente começar o vídeo, aquele velho merchan, vai lá, curta, comenta, compartilha, deixa um comentário qualquer aí embaixo, pelo amor de Deus. Não esqueça de deixar o seu comentário para causar engajamento e fazer o nosso canal chegar a 1000 inscritos e dar aquela moral assistindo nossos vídeos para que a gente chegue às 4000 horas e monetize essa bagaça aqui. Quando esse boteco tiver monetizado, o bagulho vai ficar doido. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Desde os primeiros capítulos, Qin é apresentado como um reino agressivo, ambicioso, determinado a unificar a China toda sobre uma única bandeira. Essa ambição é encarnada principalmente nas figuras do jovem rei Heisei, cuja a visão de um império único é tanto inspiradora quanto ameaçadora para vários reinos. Com o apoio de figuras militares como Shou Renkun, Tou, Kang Yousin e de forças emergentes como Xin e a sua unidade, Qin acumula vitórias importantes e ampliando sua influência militar por todo o território. Essa postura expansionista inevitavelmente gerou um profundo incômodo entre os reinos. Qin não apenas ameaçava o equilíbrio de poder, como também expunha a fraqueza política e militar de seus rivais. A queda de cidades estratégicas, as derrotas sofridas por Zhao e Wei e o medo crescente de que Qin não seria detido alimentaram uma paranoia generalizada entre as cortes dos demais reinos. Mas a fagulha que incendiou a chama da coalizão veio de Zhao. Zhao, um dos reinos mais orgulhosos e ressentidos com Qin, via na unificação uma ameaça existencial. É importante lembrar que Zhao já havia sofrido derrotas humilhantes diante de Qin e carregava um ódio profundo, personificado por figuras como o general Riboku, um estrategista genial que emergia como um cérebro por trás da coalizão. Riboku compreendia que, caso os reinos continuassem lutando entre si, enquanto Qin avançavam, todos seriam subjugados, um após o outro. Por isso propôs algo quase impensável, uma aliança entre inimigos jurados. Riboku foi até Shu, o reino mais poderoso em termos numéricos e territoriais, e convenceu Karin, uma das 3 grandes generais de Shu, a participarem do plano. Em seguida, com sua habilidade diplomática e uma clara apresentação de uma ameaça de Qin, atraiu Wei, Yan e Han, e como sempre, mesmo frágil e pressionado, não teve escolha. Por isso, no fim, Qin inicialmente foi convencido, mas desistiria mais tarde, temendo o crescimento expansivo de Zhao caso Qin fosse destruído. A coalizão foi, portanto, motivada por uma mescla de medo, ressentimento e estratégia. Era uma união forjada na conveniência, mas alimentada por anos de rancor. A promessa de dividir os territórios de Qin entre os reinos participantes servia de estímulo material, mas o verdadeiro motor por trás do plano era o medo da unificação pela parte de Qin, o medo de um futuro onde apenas um trono reinasse absoluto sobre todos. Era o momento de esmagar o monstro antes que ele crescesse demais. Diante de uma ameaça tão colossal, Qin se viu obrigado a abandonar qualquer postura ofensiva e focar exclusivamente em sua sobrevivência. O reino estava em desvantagem não apenas numérica, mas estratégica. Os exércitos inimigos vinham de diferentes direções, atacando simultaneamente, forçando Qin a dividir suas forças e confiar em cada um dos seus generais ao máximo.
O plano de defesa arquitetado pelo formidável estrategista Shohei Kun, que mostrou um esquema defensivo baseado na geografia do próprio reino, no tempo de resposta de cada fronteira e na escolha cuidadosa dos generais para cada missão. A prioridade era impedir que a coalizão rompesse as linhas defensivas até chegar na capital de Kenyo. Se Kenyo caísse, tudo estaria perdido. O principal passo foi enviar Olsen, o cérebro dos grandes generais de Qin, para conter o avanço de Wei. Olsen rapidamente tomou o controle da região de Gyou, um ponto estratégico, e passou a manipular a batalha a seu favor como uma abordagem metódica e paciente. Enquanto isso, Kank, o mais imprevisível dos generais de Qin, foi enviado para lidar com as forças de Yan. Sua brutalidade e táticas não convencionais se tornaram armas valiosas contra adversários que esperavam um general mais tradicional. Mas o ponto mais crítico da linha de frente era contra Zhao e Shu. Riboku liderava o grosso das forças inimigas vindo do norte, enquanto Karin avançava com um exército imenso pelo sul. Shohei Kun decidiu então usar Tou, um general completo e herdeiro espiritual de Oki, para tentar deter Karin. Essa filosofia de contenção, resistência e mobilização total do reino em defesa de sua existência foi a marca da genialidade do plano de Qin. Com a coalizão em marcha, Qin enfrentou um ataque simultâneo de múltiplas frentes, uma tempestade de aço, fogo e sangue vindo de todos os lados. Shu atacava com esmagadora superioridade numérica, enquanto Riboku coordenava manobras táticas. As batalhas que se seguiram foram sangrentas, exaustivas e marcadas com momentos épicos. Na frente sul, Tou travava uma guerra de inteligência e força bruta contra Karin. Com um domínio total do campo de batalha, Tou foi capaz de resistir ao avanço de Shu, mas diante da enorme disparidade numérica, sua liderança inabalável, combinada com sua astúcia, impediu que o flanco sul de Qin fosse esmagado. Esse feito foi crucial para manter viva a esperança e a sobrevivência do reino. Enquanto isso, Olsen demonstrou sua maestria em deter o avanço de Wei. Suas manobras envolviam avanços e recursos calculados, batalhas aonde o desgaste do inimigo era priorizado em vez de vitórias diretas. Olsen controlava o campo de batalha como um tabuleiro de xadrez, aonde que cada movimento visava enfraquecer a moral e os recursos da coalizão. Já Karin, como sempre, utilizava a brutalidade psicológica e a guerra de guerrilha, mutilando inimigos e capturando e usando-os como arma. Suas ações provocaram rupturas dentro da própria coalizão, que passou a desconfiar da ética e da honra de sua guerra, enfraquecendo a moral e a coesão entre as forças aliadas. Essas batalhas foram fundamentais, mas a mais brutal e simbólica ainda estava por vir: a defesa desesperada da própria cidade de Sai. A cidade de Sai não era uma fortaleza preparada para a guerra, era uma cidade pequena, sem defesas adequadas, com uma população despreparada e soldados inexperientes. No entanto, foi nesse cenário improvável que nasceu um dos momentos mais épicos de toda Kingdom. A cidade foi escolhida como linha final de defesa contra Riboku, não por suas qualidades estratégicas, mas por seu desespero, que não tinha mais para onde correr. Para liderar a defesa de Sai, foi escolhido Shin, Heiki e a unidade Rishin. A responsabilidade sobre seus ombros era insana: deter o maior estrategista de toda a China à frente de um exército muito mais numeroso e bem preparado. Shin, até então, era um jovem guerreiro em ascensão. Foi forçado a amadurecer da noite para o dia. A Batalha de Sai foi um divisor de águas para a sua história, para o mangá como um todo. Entretanto, inimigos de elite, ele superou limites físicos e emocionais. Suas ações inspiravam os soldados, criando lendas, e fizeram com os cidadãos comuns lutassem ao lado de guerreiros profissionais. Destaque para a luta contra Houken, o monstro de Zhao, um dos três grandes céus. O duelo entre ele e Shin, mais do que uma luta física, foi um embate de filosofias, de visão sobre o caminho do guerreiro e o papel da guerra na evolução humana. Contra todas as possibilidades, Shin venceu esse duelo de certo modo, não apenas por força, mas por fé, por vontade e por representar algo maior do que ele mesmo.
A resistência de Sai durou o suficiente para que o inesperado acontecesse. Um pedido de ajuda para as tribos das montanhas chegou a tempo e o exército da grande Otunha surgiu com poder total, fazendo com que Hiboku tivesse que recuar. O fracasso da coalizão não só significou apenas a sobrevivência de Kim, mas foi um marco de virada histórico. A aliança que deveria destruir Kim acabou por fortalecer ainda mais sua imagem como um reino destinado a unificar toda a China, sobrevivendo a maior força militar já reunida na China até então. Foi uma declaração de poder, destino e supremacia. Intermitentemente, Kim saiu moralmente fortalecido. Heisei consolidou sua posição como rei e líder legítimo de um sonho que parecia impossível. Shin, catapultado a herói nacional e sua jornada em direção ao posto de grande general sobre os céus ganhou contornos épicos. O próprio povo de Kim passou a acreditar não apenas na liderança de seu rei, mas na invencibilidade de sua missão histórica. Do lado oposto, a coalizão sofreu um baque moral. Hiboku, apesar de não ser derrotado no campo de batalha, viu seus planos desmoronarem por fatores políticos que estavam fora de seu controle, que demonstrou que alianças forjadas no medo são tão frágeis quanto um copo de vidro caindo de sua mesa. Karin e os outros líderes da coalizão voltaram para os seus reinos, sem conquistas, sem glórias, apenas com a perda de saber que seu exército colossal foi derrotado por Kim. Além disso, a coalizão expôs o maior trunfo de Kim, sua capacidade de produzir líderes capazes de pensar fora do comum, lutar com fervor e unir forças disparadas sobre um único ideal. Essa guerra forjou não apenas heróis, mas também um sentimento nacional em Kim, algo que os outros reinos, ainda divididos por sua rivalidade e interesses próprios, não possuíam. A partir desse ponto, a unificação da China deixou de ser um sonho utópico para se tornar um projeto palpável. A coalizão, que deveria pôr um fim sobre isso, acabou sendo o começo do fim para todos os outros reinos.